O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. E o que tenho a dizer-vos? As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos do meu coração, nossa vigília pascal tem essa grande graça, a celebração de hoje, amados, essa beleza de liturgia, esse rito lindíssimo, né? Começamos com a primeira parte da celebração, que é o rito da luz, lá fora da igreja. Acendemos o fogo novo com as cruzes que nós trouxemos na nossa caminhada penitencial, os nossos pecados. E aí, filhos, a igreja naquela penumbra, na escuridão da morte de Cristo, nosso Senhor, nós acendemos o Cristo, o Círio Pascal, no fogo novo que foi abençoado. E o Círio Pascal vai entrando e vai iluminando. Você observou que a gente ia sempre acendendo de quem ficava para trás, porque o Círio, o Cristo, vem à frente, levando luz para os que vêm após o Senhor Jesus. Esse círio que nós acendemos lá na frente, que o Padre explicou, que tem a cruz de Cristo, tem as chagas do Senhor, tem o ano corrente, porque Jesus é o Senhor de todos os tempos. Esse círio, que hoje é posto aqui, do lado do altar da palavra, vai ficar por aqui durante todo o tempo de Páscoa, Pentecostes, mas depois ele é levado lá para o ladinho da pia batismal. Todas as pessoas durante o ano de 2026, está marcadinho aqui, que forem batizadas, terão a sua vela acesa nesse mesmo círio pascal,
abençoado hoje. É assim em todas as igrejas católicas. Onde tem uma igreja católica, essa beleza, essa riqueza acontece. Até mesmo nas igrejas onde não foi celebrada hoje a missa. Você vai ver depois, ao final dessa missa, nós vamos enviar o Círio Pascal da comunidade Nossa Senhora de Lourdes, porque lá hoje não tem missa. A missa acontece aqui com a comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Depois o Círio vai para lá, para os batizados que acontecerem lá também serem acesos no Círio Pascal, abençoado. Depois nós tivemos o grande anúncio da Páscoa do Senhor. Aquela canção belíssima que vai falando de todos os tempos da Páscoa que vai sendo anunciada, e aí a gente chega no dia de hoje, dessa vigília, e aí com o anúncio da Páscoa nós encerramos essa primeira parte da liturgia. E aí, filhos, começamos a segunda parte com a liturgia da palavra. E aí, como eu falei, são 9 leituras, 9 salmos, 9 oremos. Nós fizemos 5 dos 9, né? Porque, você sabe, né? Você sabe. E aí, mas veja a riqueza, você foi ouvindo as leituras, Antigo Testamento desde a criação, desde o primeiro pecado da desobediência de Adão. A gente falava, né, filhos queridos, na celebração da instituição da Eucaristia, nós dizíamos, né, do jardim do Éden, a criação, ao jardim do Getsêmani, a agonia de Jesus, da desobediência de Adão para a obediência de Jesus no Getsêmani. E aí, filhos queridos, a gente passa por toda a história do Êxodo, nós chegamos na narrativa do Mar Vermelho, o povo fugindo do Egito. Deus abre o mar para que o povo passe. O povo vê uma grande coluna de fogo. Essa coluna de fogo também, o Cristo, a luz de Deus que representa, que protege, que guarda, para que o faraó não chegue perto do povo de Deus. Essa coluna hoje iluminada, acesa no fogo novo. E aí cantamos o nosso glória, glorificamos, bendizemos a Deus, porque essa é uma vigília. Às vezes a gente fica um pouquinho confusos, né? Mas assim, ó, nosso Senhor Jesus Cristo entregou o seu Espírito na cruz às 3 horas da tarde de sexta-feira, o 6º dia. Naquela cultura daquela época, entre o povo judeu, às 6 horas da tarde daquele dia, terminou a sexta-feira, e com o entardecer, começa o 2º dia, o sábado. E aí o sábado vai até as 6 horas do sábado, o 2º dia. Nas 6 horas do sábado, para frente, começa o 3º dia. Nós estamos celebrando sempre essa celebração da vigília, tem que ser à noite, tem que ser depois do 2º dia, já contando o 3º dia, que é da vigília da ressurreição. Aí todas essas canções, esses salmos todos, são para que a gente vare a noite de sábado e comece o domingo, no nascer do 1º dia, quando as mulheres vão às pressas ao túmulo e o Senhor já não está, já aconteceu a ressurreição. Porque nós passamos essa vigília em oração, rezando com as nossas lâmpadas acesas, as velas, somos nós esperando a ressurreição do Senhor. As velas são também nós depois esperamos a segunda vinda, como vigias que estão atentos para que o Senhor, quando chegar, nos encontre vigilantes de lâmpadas acesas e assim nos convide para a sua mesa, a mesa da Eucaristia, para estarmos com Ele. Depois, filhos queridos, que nós celebramos a palavra, entoamos todos os hinos, o evangelho belíssimo, nós iremos para a 3ª parte dessa liturgia. A 3ª parte dessa liturgia é a liturgia batismal. Nós vamos abençoar as águas que estão ali naquele poço, as águas batismais, que depois serão usadas. Hoje nós temos o batismo de 8 adultos, e nós vamos renovar o batismo de todos nós, porque hoje nós descemos com o Cristo à sepultura, e com eles nós somos chamados, ele desce lá e nos chama pelo nome, para nos trazer de volta à vida, e nós somos trazidos de volta à vida pelas águas do batismo, pelo sangue dos sacramentos derramado na cruz de Cristo. Por isso a liturgia de hoje é toda ela batismal. E aí depois da liturgia batismal nós vamos para a última parte dessa celebração, que é a liturgia eucarística.
porque aqueles que são renascidos com Cristo pelo batismo, aqueles que com Cristo ganham o direito da ressurreição, esses que começam a fazer parte da família de Cristo, tornam-se cristãos pelo santo batismo, o Senhor quer todos eles sentados à mesa da Eucaristia com o Senhor, para essa vida plena, essa vida na glória. Veja, filhos, toda a liturgia de hoje, essa riqueza, tudo aquilo que nós ouvimos, mas o padre não queria ir embora sem deixar pelo menos essa palavrinha do Evangelho, desse Evangelho dessa noite, o Evangelho que nós ouvimos de Mateus. Nesse Evangelho de Mateus, filhos, quando as mulheres chegam e o Senhor já está ressuscitado, qual que é a primeira mensagem que Jesus diz para elas? Os guardas ficam com tanto medo, tem lá o anjo que está na sepultura de Jesus que está vazia. Então a primeira mensagem dita às mulheres é: não tenhais medo. É uma mensagem de confiança, filhos. Nessa noite da vigília da ressurreição, a mensagem que o Senhor traz para a gente é confiança. Se nós formos prestando atenção em tudo que nós lemos nessas leituras de hoje, como a palavra de Deus foi se cumprindo, como as profecias, como Deus vai se realizando ao longo da história, não são décadas, não são séculos, são milênios, e a graça de Deus vai se confirmando, ação após ação, profecia após a profecia sendo cumprida, se realizando, até chegar na plenitude dos tempos, quando vem Jesus Cristo, e tudo o que acontece com Cristo, e aí o Cristo entrega a vida dele por nós na cruz, para realizar toda essa graça. Então, nos nossos medos, nos nossos temores, quando a gente está com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, com as nossas dúvidas, a palavra de quem crê em Deus é: não tenhais medo. Aquelas pessoas estavam com medo, os guardas com medo, todas as pessoas ali amedrontadas, mas o Senhor diz: não tenhais, é uma mensagem, a ressurreição traz para a gente essa mensagem de confiança. E depois, filhos queridos, passa a narrativa do Evangelho que nós acabamos de ouvir, e ao final, mais uma vez, Jesus vem ao encontro daquelas mulheres e diz para elas: alegrai-vos. Filhos queridos, essa bênção que a ressurreição nos traz, alegrai-vos. As mulheres se aproximam naquela alegria toda, prostram-se diante de Jesus, querem abraçar os pés do Senhor, e então Jesus diz para elas mais uma vez: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Veja, filhos, a ressurreição vem com essa notícia, com essa confiança, uma mensagem de confiança, de esperança. Não tenhas medo, confia no Senhor, confia na palavra de Deus, confia naquilo que o Senhor te fala, confia na fé que você assumiu, confia naquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo, pelo santo batismo. E depois disso tudo, com a ressurreição, alegrai-vos, você tem um Deus que é vivo, um Deus que você pode juntar as mãozinhas e rezar e conversar com Ele a qualquer momento, em qualquer situação que onde você estiver. E aí, nesse dia da ressurreição, o Senhor envia: ide falar para os meus, para irem ao meu encontro. É isso que nós temos que fazer, filhos queridos, falar para as pessoas, para que a gente vá todos ao encontro do Senhor, vivo e ressuscitado. Essa é a grande notícia, é a grande graça desse dia, é a grande graça desse tempo, é a grande graça. Para isso o Senhor veio, para se entregar por amor de nós, e Ele veio para viver isso que nós vivemos. Meu coração hoje de pároco se alegra imensamente, né? Agradeço à equipe de liturgia São José, leituras belíssimas, bem proclamadas, Ministério de Música Santa Cecília, todos os nossos ministros. Vocês observaram a orquestra dos ministros direitinho, colocando a toalha, tudo orquestradamente, né? Toda essa beleza, já foram tirando o véu que cobria as imagens todas. Tudo isso é graça de pessoas que vivem isso que está ali. Não tenhais medo, alegrai-vos e de anunciar. Os jovens do GOGE que fizeram aquela encenação belíssima ontem, a Pastoral da Juventude que fez a Via Sacra maravilhosa, todos vocês que estão conosco, os que estão conosco desde o Domingo de Ramos e que não faltaram nem um diazinho, levanta a mão para ver, desde o Domingo de Ramos. Olha que, vocês merecem uma salva de palmas, merecem. Toda Semana Santa bem vivida,
Eu digo que a Semana Santa é a maior catequese que a igreja tem para oferecer. Tudo o que acontece na Semana Santa, desde a entrada de Jesus em Jerusalém, até o que viveremos amanhã, no grande domingo da ressurreição, no primeiro dia da semana, tudo isso é bênção. Quando a gente participa dessa graça, nós temos o desejo de participar sempre mais e mais, porque a gente vai vendo como as coisas acontecem de fato. Não há ilusão, não há mentira, não há história da carochinha, as coisas estão ali acontecendo. Diga para mim, por favor, quem está participando dessa missa de vigília pascal pela primeira vez na vida? Levanta a mãozinha. Olha quanta gente, vê como o padre tem que explicar, está vendo? Vamos dar para esses irmãos também uma salva de palmas, bendito seja. Olha, o desejo do padre é que você sinta tanto essa bênção, essa presença de Deus nessa celebração, que a partir desta vigília pascal, em nenhum ano que Deus te der por vida, você deixe de participar dessa celebração de novo. Nessa maior vigília, essa missa é única, essa celebração é única, ela tem toda uma espiritualidade, uma graça que acontece. Desejo que você tenha essa vontade de participar sempre. Filhos queridos, que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Olha que amém bonito, eu pensei que ia ter que pedir outro, nem vou precisar. Não, está maravilhoso, vocês estão demais.